Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 32.467 dólares. Bitcoin que rompe o triângulo para baixo e tem queda significativa. Hoje meu principal objetivo vai ser tentar entender o que a gente precisa fazer para recuperar e até onde essa queda pode ir. Além disso, eu quero abordar dois temas um pouco mais teóricos e educacionais. O primeiro, você sabe por que quando um suporte é rompido, ele pode se tornar uma resistência? E o contrário. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos explicar a psicologia por trás disso. Além disso, eu acredito que os dois fundinhos que a gente deixou ontem e hoje dão uma oportunidade para a gente para falar novamente sobre aquele tema de volume, rompimentos e formação de novos ranges. No vídeo de ontem a gente falou sobre formação de topos com esses 3 pontos e hoje nós vamos falar sobre formação de fundo. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, começo aqui no 4 horas da Binance Futures, onde eu vou te mostrar esse triângulo que foi rompido. Depois a gente vai por 1 hora para identificar bem a tendência aqui, ver o que o Bitcoin precisa fazer para recuperar e para demonstrar força. Numa hora eu também vou falar com você sobre a questão de por que um suporte quando é rompido e retestado pode virar uma resistência, e eu também vou analisar o curto prazo, 5 minutos, para a gente ver o que o Bitcoin precisa romper para pelo menos ter um pullbackzinho e ter uma recuperação. Além disso, hoje, análise de sentimento, a gente tem muito a abordar. Primeiramente, quero te mostrar por que, na minha opinião, a gente perdeu o suporte lá em 33.800 dólares, utilizando indicadores como Long Short Ratio, o CVD. Também temos considerações importantes sobre as liquidações e o Open Interest. Além disso, hoje eu quero analisar 2 pontos. Primeiro, o fundo que a gente deixou abaixo dos 33.800, um stop loss hunt que a gente tinha feito aqui, que tinha rompido o fundo e o preço voltou em V. Vamos utilizar esse exemplo e o exemplo que a gente está tendo aqui agora para falar com vocês um pouco da questão dos rompimentos, da formação de novos ranges, da confirmação desses rompimentos com o volume. Beleza? Então, vamos lá, já compartilho a tela com vocês. E antes, rapidinho, um recado. Para quem ainda não sabe, o projeto do Zero a Trader ainda está com o carrinho aberto, tá bom? E se você quiser entender um pouco mais sobre esse projeto, é só você clicar no link da descrição. Mas explicando de uma maneira bem simples. Ele não é só um curso, ele é um projeto que é formado por 3 etapas. O curso, as 25 horas de aula e mais de 200 aulas, é só a primeira etapa, onde você vai aprender a teoria do mercado das criptomoedas. Na segunda etapa, você tem a mentoria. A mentoria é onde você tira todas as suas dúvidas comigo e com outros traders sêniors, sejam elas mais teóricas ou até mesmo dúvidas um pouco mais práticas. E a terceira etapa é o que eu venho mostrando com vocês aqui no canal. A terceira etapa é a Belo Trade, é onde nós operamos juntos aqui nessa sala do Discord. Então, todo dia aqui na Belo Trade, a gente tem plantões que basicamente visam alguns pontos, né? Primeiramente, a gente monitora o mercado. Sou eu e mais 7 traders seniors, tá? A gente monitora o mercado, a gente coloca alarmes. Ou seja, quando vocês veem alguns alarmes batendo aqui, é porque a gente tem uma conta empresarial no TradingView e tem 7 traders dentro dessa conta, tá bom? Se eu clicar aqui nos templates, olha só, eu vou ver que tem as estratégias do Bruno, do Matheus. Se eu clicar no template, eu também vou ver aqui que tem charts, gráficos diferentes do Matheus, do João, do Vini, do Caio. Ou seja, tá todo mundo operando junto. Então, a gente coloca esses alarmes, por exemplo, agora tem 173 alarmes. Para quê? Para a gente, além de monitorar essas oportunidades, quando bater o alarme, a gente tentar identificar se é o momento de entrar ou não. E a gente só entra quando tem o gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é o que a gente se liga mais na análise de sentimento, né? Ou seja, a gente nunca manda um sinal só pela análise técnica, a gente precisa do gatilho da análise de sentimento. Depois do gatilho, a gente tem o sinal, né? E o sinal a gente envia basicamente aqui no Discord, tá? A gente manda sinal do Bitcoin, das altcoins BTC, das altcoins USD e no laboratório onde a gente está mandando vários sinais por dia. E depois desse sinal a gente acompanha ele, ou seja, a gente sempre fica de olho para ver se é o momento certo de realizar, se é o momento certo de aumentar o alvo, de reposicionar o stop. Então, você aprende na prática como que funciona o mercado das criptomoedas, tá bom? Então eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá com 30% off ainda, tá? É só vir aqui, clicar aqui que você vai ter acesso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp da página ou pelo Telegram. Mas tá bom, chega de enrolação, vamos para a análise aqui. E eu começo basicamente mostrando para vocês o 4 horas da Binance Futures.
Investidores, nós rompemos o triângulo para baixo, tá? Para mim não resta dúvidas agora, por alguns motivos. Primeiro, a gente não tem nenhuma linha de tendência que pode traçar aqui que não vai ser rompida. Basicamente, todo mundo que traçar linha de tendência aqui vai estar rompendo esse triângulo. E principalmente porque a gente tem um volume muito importante aqui. É um volume de rompimento, na minha opinião. E B, a gente tem o preço ultrapassando as zonas mais importantes que a gente estava falando com vocês. Que zonas eram essas? Basicamente aqui, né, nos 33.800. Então a gente vai falar um pouquinho, né, desse rompimento e também da armadilha que a gente teve aqui quando a gente for falar da parte mais educacional do vídeo. Mas sem dúvidas, a gente rompeu aqui agora e isso vira o quê? Uma resistência nesse momento. Assim como a gente vem falando com vocês, né, nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, né, que à medida que o preço foi perdendo esses suportes, eles viravam resistência, né? Então a gente tinha, por exemplo, aqui o nosso padrãozinho, né, a gente tinha uma bearish rising wedge, a gente rompeu para baixo, a gente tinha um suporte aqui nos 35.700, correto? E a gente rompeu esse suporte. Quando a gente volta, por que aqui se torna uma resistência, né? Todo mundo fala isso. Quando um suporte é rompido, quando ele retesta, ele vira resistência. Você sabe por que isso acontece? Na verdade é muito simples, tá? E tem muito a ver com a psicologia das pessoas. A gente sabe que suportes e resistências existem porque as pessoas têm memória, né? Elas se lembram, pô, eu comprei aqui, deu certo, então eu vou comprar de novo. Pô, eu vendi aqui e deu errado, então eu não vou vender. Então, basicamente, o suporte e resistência existe porque as pessoas têm memória. E o VPVR mostra pra gente o quê? Onde as pessoas compraram e venderam. Então a gente entende que esses pontos do VPVR são pontos importantes de suporte e resistência, tá? VPVR é volume por preço, tá? Então eu sei que, por exemplo, na amostragem que eu tô desde o dia 14 de janeiro, o ponto onde mais pessoas compraram e venderam foi justamente aqui nos 36.300, depois nesses 35.700. Mas tá bom. O que acontece aqui? Quando a gente rompe essa zona, muita gente acaba comprando aqui, correto? Muita gente acredita que se segurou uma vez, se eu comprei várias vezes, deu certo, eu vou comprar de novo. E quando o preço rompe para baixo, essas pessoas acabam ficando presas. Porque a gente sabe que grande parte do mercado não coloca o stop, ou então deixa stops muito longos. Então essas pessoas ficam presas aqui. E o que acontece quando o preço volta na região? Essas pessoas tentam sair no 0 a 0 ou num lucrinho, criando uma oferta no preço, né? Se fosse para cima era uma demanda, mas como é para baixo, elas criam uma oferta que não deixa o preço ultrapassar essa zona. Porque aqui, ó, tá todo mundo preso, então tá todo mundo tentando sair no 0 a 0 ou com lucrinho. Por isso o preço não consegue passar. Então, para mim, se o preço voltar nessa região dos 33.800, 34.000, pode ser uma oportunidade de venda, já que com certeza tem muita gente presa aqui e muita gente que vai tentar distribuir nessa região, vai tentar criar, vai criar essa oferta não deixando o preço passar, tá bom? Inclusive, esse é um dos piores erros que você pode ter no mercado das criptomoedas, tá? É o erro que eu chamo de você não saber lidar bem com a sua aversão ao risco. Por quê? Porque quando você pensa num trade, por exemplo, eu vou comprar nesse suporte aqui para ir buscar nessa região dos 37.900. E ele é rompido, e você tenta a todo custo sair no 0 a 0 aqui, você não está sabendo gerir a sua relação risco-retorno. Esse é um erro muito comum, tá? É um erro que eu não crucifico ninguém, já que quando o preço volta aqui, daí você, nossa, tô salvo. Você tenta sair, você tende a sair na maioria das vezes. Mas o que eu recomendo quando tem isso, né? Eu recomendo você, deixar stops mais curtos e B, lutar contra essa sua aversão ao risco para você realmente fazer as suas operações com uma estratégia. Se você ficar saindo toda hora no 0 a 0, quando, entre aspas, o preço está te salvando, você vai ter problemas no longo prazo. E por quê? A gente pode chamar isso, é inclusive um tema de um vídeo que eu vou fazer sobre o Nassim Taleb, sobre o livro dele, Skin in the Game, de risco de cauda. Por quê? Porque quando a gente está, por exemplo, comprando o Bitcoin em determinado ponto e ele está numa tendência de alta no longo prazo igual ele está, na grande maioria das vezes ele vai voltar para salvar a gente. Então a chance do preço simplesmente ir embora e não voltar para te salvar é baixa. Só que se você fizer isso inúmeras vezes, você cria um risco sistêmico de cauda. O que é isso? Você arrisca muito em algo que pode um dia não voltar. Então, é simples matemática que uma hora o preço vai e não vai te voltar. E não vai voltar para te pegar. Então, por que eu estava falando com vocês que o preço está muito esticado, está arriscado, comprar aqui é arriscado? Porque uma hora o preço corrige e pode não voltar para te salvar, tá?
Então a gente vai abordar mais sobre esse tema, tá? Mas é um tema que tem a ver um pouco sobre essa aversão ao risco e por que suporte vira resistência. Queria introduzir isso para vocês. Vai ter um vídeo nas próximas semanas sobre, na Cinta Lab, esse livro Skin in the Game, Bitcoin e Trading, tá bom? Mas continuando aqui e falando um pouco mais agora do curto prazo, então espero que tenha ficado claro essa questão aí do suporte vira resistência. No curto prazo aqui, eu vou pegar nos 5 minutos, eu posso ver que a gente formou um padrão em V, tá? Um padrão em V bem parecido com esse aqui, que fez o preço dar uma respirada. Então a gente pode até dar uma respirada aqui no preço. Eu ficaria de olho para o preço conseguir consolidar acima dos 33 mil dólares. Se conseguir, a gente pode testar nossa resistência lá nos 33.800, 34 mil dólares, ok? Então, basicamente, eu acho que aqui é uma resistência significativa entre os 33 mil, esses topinhos aqui até os 33.100 talvez. Então fiquem atentos aqui no curto prazo, se romper, a gente pode testar de novo os 33.800, 34 mil dólares. Em compensação, falando aqui de suportes, né? Se a gente perde essa região aqui, olha só, desses fundinhos, nos 32.100, 32 mil dólares, 32.100, a gente pode ter problemas e pode fazer o preço testar novamente esse suporte aqui, nos 31.300 que a gente parou. E lembrem-se, não existe grande suporte aqui, né? Afinal, se eu for no diário lembrar vocês, a gente está distante das médias, a gente não tem nada aqui no VPVR para segurar o preço. Então, realmente, sim, vou ficar de olho nessa região dos 30 mil dólares como um possível topo duplo, mas esses 31.100 aqui, para mim, não tem, assim, grande probabilidade de ser um fundo importante do Bitcoin, tá? Que eu acho mais provável que é um pullback, igual a gente está fazendo, para a gente continuar a queda e, quem sabe, testar esse fundo aqui dos 30 mil dólares, tá bom? Alguns vão falar que já está formando um fundo duplo aqui, mas eu acho que a gente ainda precisa de bem mais informação para chegar nessa conclusão, beleza? Continuando aqui e falando um pouquinho agora sobre análise de sentimento, né? A gente não pode ficar surpreso com esse rompimento para baixo, né? Porque a gente vinha enxergando nos últimos dias que não só o long short ratio estava subindo, né? A gente conseguiu até ir abaixo dos 2 quando a gente foi testar esse fundo. A gente vai falar na parte educacional desse vídeo sobre isso. Mas repare o que acontece ontem à noite, quando a gente consolida aqui nessa região. O que está acontecendo com o long short ratio? Então vamos pegar aqui, basicamente, do fundo, quando a gente foi a 2, até o rompimento para baixo, que foi aqui, basicamente, às 4 da manhã. Vamos lá. Vocês conseguem ver que a gente está subindo aqui de um long short ratio abaixo de 2 para as 4 da manhã. A gente está aqui, basicamente, ele em 2,5. Ou seja, o que isso mostra? Isso mostra que nessa consolidação aqui, grande parte do mercado acreditou que o preço ia segurar, acreditou em long, acreditou que a gente ia romper para cima. Isso acontece, é um sinal que o preço vai romper para baixo. Para quê? Para estopar e liquidar essas pessoas que entraram aqui errado. Lembrem-se, as instituições vão mandar o mercado para onde elas têm mais liquidez. E é justamente o que a gente vê aqui, mais grandes liquidações. Correto? Qual outro indicador a gente poderia ver aqui que demonstrava para a gente extremo risco? CVD. CVD das sardinhas, né, que são as compras a mercado das sardinhas, de novo rompendo máxima histórica, mesmo com o preço caindo. Então, quando a gente está aqui, olha só, e o preço numa consolidação, o CVD começa a subir, é um sinal do quê? Que as sardinhas estão comprando a mercado. Se as sardinhas estão comprando a mercado, tem uma boa probabilidade delas estarem dando liquidez para as instituições que estão lá com as ordens bonitinhas, distribuindo as ordens delas aqui no book. E as sardinhas estão fazendo o quê? Comprando, dando liquidez para as instituições. Correto? Outro ponto interessante que a gente pode mostrar também aqui é analisar o rompimento com o CVD, né? Eu acho que dá para a gente conectar a importância do CVD com o que vocês aprenderam hoje da questão de suporte vira resistência. Porque muita gente pensa que essa questão do suporte vira resistência é só em pontos importantes, mas não. Todo o mercado de criptomoedas funciona dessa maneira. E todas as pessoas têm essa questão da aversão ao risco e desse risco sistêmico de cauda, que arriscam demais. E quando perdem, tentam sair no 0 a 0, tentam sair no lucrinho, ficam desesperadas por isso. Então, pensa comigo. Quando a gente vê um rompimento para baixo, igual a gente tem aqui, e a gente vê muita sardinha entrando, o que isso nos diz? Isso nos diz que muitas sardinhas ficaram presas aqui nessa região. E se o preço começa a subir, nesses candlezinhos verdes aqui, o que essas sardinhas vão tentar fazer?
Se elas estão presas, elas vão tentar sair no 0 a 0 ou num lucrinho. Então, quando a gente tem um rompimento para baixo com sardinha entrando em long, é um sinal para as instituições mandarem o mercado mais para baixo. Por quê? Porque essas sardinhas presas aqui criam uma oferta no preço, já que elas estão presas, não deixando o preço subir mais. Então, o CVD é outro ótimo indicador aí, que a gente usa muito para as altcoins também, né? Nas altcoins, tanto na paridade USDT quanto na paridade BTC, que é um indicador que basicamente visa pegar essa irracionalidade das pessoas, esse erro na gestão de risco e desses riscos de cauda, né? Eu acho que eu não falei, mas riscos de cauda são riscos teoricamente baixos, são riscos que acontecem pouco, ou seja, o Bitcoin sempre estava voltando para salvar, né? Então todo mundo estava assim, não, o Bitcoin sempre volta. Mas você estava diante de um risco de cauda do Bitcoin poder não voltar. Correto? Então, são riscos que a probabilidade é baixa, mas se você fazer eles todos os dias, várias vezes por semana, 1 hora, esse risco vai se concretizar e você vai se dar mal. Beleza? Vou falar mais sobre isso no vídeo, sobre o Taleb e trading e Bitcoin, tá bom? Mas beleza, vamos lá. Então, basicamente era isso que eu queria falar aqui. Atualmente, como está a situação? O CVD está subindo na máxima histórica, é ruim, mas o Long Short Ratio caiu. O Long Short Ratio, nesse momento aqui, está próximo a 2. E assim... lembre-se, isso não é bullish, mas isso também, na minha opinião, já passa a ser um pouco mais neutro, né? O que eu vou ficar de olho aqui? Para uma queda um pouco maior, quem sabe a gente vai ali próximo a 1,5 e tal. E também o nosso Crypto Fear and Greed mostra pra gente um pouco mais de medo ou neutralidade no mercado. A gente também caiu aqui, foi para ganância só, deve cair mais hoje, então vamos ficar de olho nesses indicadores, porque o teste nos 30 mil dólares pode dar a primeira oportunidade aí para a gente pensar em acumular Bitcoin para o longo prazo. Ainda é cedo para isso, na minha opinião, a gente vai precisar de outros indicadores confluindo para isso. Nesse momento, eu ainda não pensaria nessa acumulação, eu na verdade pensaria mais em venda se ele voltar aqui nos 34 mil dólares. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouquinho sobre a parte mais educacional do vídeo, sobre a questão de rompimentos, formação de novos ranges e volume, né? Vamos lá, caras. Eu acho que vale a pena a gente pegar aqui nos 5 minutos ou no 1 minuto. Vamos no 1 minuto. Eu quero mostrar 2 fundos para vocês, tá? O primeiro fundo é o fundo lá quando a gente teve um stop loss hunt nessa região aqui dos 33.800. E para começar, o que é stop loss hunt? Stop loss hunt é a caça pelos stops. São os pontos onde as instituições mandam o mercado para basicamente estopar e liquidar grande parte do mercado e fazer esse mercado cometer erros. Ou seja, quando a gente rompe os 33.800, tinha muito stop, liquidação e muita gente shortando aqui. Então as instituições captam essa liquidez e fazem o mercado respirar aí uma porcentagem legal para testar de novo essa resistência aqui, ó, 7% de teste, né? De reteste. Ou seja, as instituições elas basicamente estão nesse jogo de acumulação, distribuição, correto? Mas vamos lá, o que aconteceu aqui quando a gente formou esse fundo na região dos 33.300 dólares, né? Foi basicamente um pouco para trás aqui, deixa eu pegar. Aqui, vamos lá. O que eu sempre falo com você sobre o volume? E é tema do vídeo de ontem, se você não viu, acho que vale a pena você ver. E pontos que a gente tem grande volume, tipicamente são pontos de decisão. São pontos onde o mercado vai reverter para pelo menos dar uma corrigida, ou são pontos importantes para a gente pensar num rompimento. E no vídeo de ontem a gente estava falando que ainda não tinha muita liquidação e não tinha volume de fundo, né? O que acontece pouco tempo depois do vídeo? A gente rompe para baixo dos 33.800 e olha esse volume aqui. Esse volume na análise técnica, muita gente vai falar, pô, volumão de rompimento, vamos entrar. Mas não é assim que o criptomercado funciona. Por quê? Porque nesse volume aqui, as instituições estão simplesmente captando liquidez. Então, olha o price action desse candle aqui. Sombra. O que isso mostra? Muita gente presa no fundo. Além disso, o que a gente tem também aqui pelos nossos indicadores de sentimento? Muita liquidação e queda no open interest, né? Outra coisa que a gente falou com vocês que não tinha ainda ontem, e teve. Então, se isso acontece com um volume assim, é sinal para de rompimento? Não. É sinal de possível fundo. Além disso, o que a gente sempre olha? Para a formação de um novo range. E você vê um novo range sendo formado aqui, você vê as instituições colocando ordens acima do preço, não tentando fazer ele subir, isso no 1 minuto. Não. Você vê as instituições embaixo tentando acumular. Então, o que a gente precisa sempre para realmente
ter as probabilidades do nosso lado. Primeiro, uma interpretação básica do que é esse volume e do price action. E segundo, a gente precisa ver que não teve tanta gente sendo estopada, liquidada, e o long short ratio pode te ajudar também, né? Olha esse fundinho aqui, a gente saindo de 2.15 long short ratio e indo para 1.97. O que isso quer dizer? Grande parte do mercado foi estopada nos longs e ou apostou em short, né? São as duas variáveis aí do long short ratio. Então, além disso, olha o CVD, olha as sardinhas vendendo igual loucas no fundo. Então, basicamente, você tem vários indicadores de sentimento e técnicos para tentar te dar as cartas para você saber se é um fundo ou não. Isso aqui claramente era um fundo local, já que subiu 7% desde o fundo, tá? Então, basicamente, caras, o que eu quero mostrar para vocês? Que essa questão do volume, ela não é restrita a topos, igual a gente estava analisando aqui e aqui. Não, ela também acontece em fundos. Ela aconteceu aqui e ela aconteceu de novo aqui. Basicamente da mesma maneira. Repara o que acontece quando a gente vai nesse fundo agora ali nos 31.300 dólares. A gente basicamente tem muita liquidação, queda forte, muita liquidação, queda forte no open interest, queda no long short ratio e basicamente instituições tentando acumular aqui embaixo. Ou seja, usar análise técnica e todo esse pensamento de volume com análise de sentimento dá super certo. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, coloca aqui o que você acha que o Bitcoin vai fazer. Você acha que a gente pode ter formado mais uma armadilha e vai voltar a subir? Ou você acha que a gente só tem força ali para testar essa região dos 34 mil dólares e vai voltar a queda? Ou então você acha que realmente não acabou essa queda, não vai ter reteste e a gente vai ter essa queda direto ali para testar 30 mil dólares? Beleza? Então é isso. Eu sou Pablo Granier, essa é Investidor Moderno e um forte abraço.